3 meses atrás eu fiz um vídeo dessa paciente e vou mostrar pra vocês. Ó, dá uma espiada aqui como é que tá hoje. Vou botar a luz aqui, ó, pra ficar bom de ver a absorção que teve, né? Aí vai espiar ali como é que foi o vídeo de 3 meses atrás, de dezembro, né? Então em março, né? Eu vou botar as fotos também pra gente comparar como é que tem sido a evolução dessa minha paciente. Caso de hoje, pra vocês verem aqui, ó, que legal. Como deve mudar o visual dessa minha paciente aqui. Olha, né? O aspecto que tá. Depois eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar. Muito bem, gente. Caso muito legal aqui, né? 6 meses, um pouco mais de acompanhamento. Paciente com esses vasos aqui, ó. Roxinhos aqui, alimentados nitidamente por uma nutridora, né? Incomodava ela tanto com desconforto na perna, quanto no visual também, né? Pra botar roupa, ir pra praia e tudo mais. Acabou de me falar que voltou de Salvador no verão, teve um verão mais tranquilo, né? Com a autoestima renovada. Então achei muito legal isso aí. Quero mostrar pra vocês como é que eu fiz pra resolver. Tava assim, vem ver de perto aqui, ó. Como está a diferença ali nítida, né? Então sumiu por completo, porque tinha uma nutridora importante alimentando uma rede roxinha ali. Esse tipo de tratamento a gente faz geralmente com o laser transdérmico, aquele aparelho ali, ó, tá bem aqui no cantinho, que é o que tá me esperando ali para a gente dar sequência no tratamento, e escleroterapia. Em geral funciona muito bem, foi o caso aqui, né? Uma história muito, muito boa. Hoje a gente está na terceira fase. A primeira foi nutridores e as roxinhas. Na segunda, a gente fez uns 3, 4 meses atrás, os vermelhinhos. E hoje, revisão final para pegar as rosinhas ali, pequenininhas, que é o que sobrou. Então, um tratamento estruturado em algumas etapas ali, onde a gente consegue chegar a resultados muito bacana, sendo bem pouco invasivo, né? O paciente seguindo a sua rotina com tranquilidade. Então, essa combinação de nutridora nítida e grupo de vaso roxo, sem dúvida, é a mais fácil de tratar e que a gente encontra as melhores respostas. Dúvidas aí, bota nos comentários, a gente vai conversando. Muito bem, gente. Variz grossa na parte de trás do joelho aqui, né? Muito comum o paciente também achar que vai ter que passar por cirurgia para resolver uma variz grossa como essa. E hoje isso não é mais verdade, né? O tratamento aqui a gente fez com laser, complementação depois com escleroterapia. Vem ver aqui a diferença e veja assim como ficou, que bacana, como é possível chegar a um resultado tão legal, sem cicatriz nenhuma. Pode observar mesmo chegando bem de perto, você pode notar ali, não tem nenhum tipo de cicatriz na perna, né? Recuperação praticamente total ali. Então eu sempre falo, vaso grosso, diferente dos pacientes imaginam, né? É um do tipo de região, um tipo de tratamento ali mais eficiente, né? Quanto mais grosso o vaso é, mais impacto a gente tem de melhora, né, de resultado. Muitas vezes pacientes sentem dor, peso, desconforto, ao mesmo tempo também isso a gente consegue tratar, tanto a parte visual, né, quanto a parte de sintoma dos pacientes, mesmo sem cirurgia. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários aí. Muito bem, gente, parece até mágica, mas olha esse caso aqui que bacana, né? Um caso que eu queria mostrar para vocês, lotado de vasinho na parte de cima da coxa ali, caso muito comum, bem comum de consultório, com uma nutridora enorme ali. Caso resolvido, praticamente nessa área aqui, numa vinda só, programei 6 meses, a gente está no primeiro mês de pós aqui agora, para mostrar para vocês aqui, dar uma espiada aqui. Seja que agora praticamente ausente, se a gente comparar a rede que tinha ali. E antigamente era comum o pessoal ter na cabeça que para resolver um caso como esse precisaria de 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões de aplicação, né? E não é o caso, eu sempre explico. Mais um ótimo exemplo aqui. Tinha uma nutridora bem grande que corria na lateral da coxa toda e dava toda essa rede aqui, né? Uma vez batida ali, bem feito, ou seja, um bom estudo, uma boa técnica, estratégia aqui, é o que define, né, o número reduzido de vindas do paciente e um resultado consistente como esse, que eu sempre mostro para vocês. Esse caso aqui foi muito legal, porque, como falei, uma vez só o paciente resolveu quase toda uma lateral de coxa, que a uma primeira vista daria muito trabalho. Não dá, né? Estratégia adequada, funciona muito bem. A estratégia usada aqui foi laser transdérmico, escleroterapia associada ali. A gente consegue resolver vasos dessas microvarizes, essas nutridores de até 2 milímetros, 2,5 milímetros, às vezes até um pouco mais. A gente consegue resolver bem, é um calibre comum desse tipo de vaso. E respondendo bem, fechando a fonte, tudo que tá para cima vai sumindo de tabela, entendeu? É um caso muito legal. Vou dar continuidade aqui e botar uns exemplos desse mesmo caso aqui, as fotos do lado do outro, para vocês verem a diferença e ver como é que ficou. Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários. Vou mostrar para vocês aqui o aspecto que tá hoje, né? Para vocês verem. Vou mostrar aí nessa próxima imagem como que estava antes. O procedimento foi feito o endolaser há 11 dias, né? O paciente voltou hoje para uma revisão rápida, né? E estou mostrando já para vocês aqui o visual, como tá muito, muito, muito diferente, né, do que estava antes. Então, geralmente com laser ali a gente consegue resultado relativamente rápido, você vê em poucos dias, né? Com a melhora do paciente, sem precisar fazer repouso, sem se afastar das atividades. Ela é dona aqui de uma pet shop, então tem lá os cachorros para cuidar e tudo mais ali. Às vezes o paciente vai fazer uma cirurgia convencional e protela ou demora para resolver fazer, porque sabe que vai ficar afastado muito tempo, né? Com laser você consegue esse tipo de resultado aqui, né? Muito rápido, com uma recuperação quase instantânea do paciente. Então, bom exemplo aí.
Muito bem, gente. Varizes no pé, tá? Muito comum um paciente falar para mim assim, que já foi 1, 2, 3 vasculares. O paciente desejava fazer o tratamento das varizes do pé e acaba o pessoal acabando indicando não fazer ou associou algum tipo de risco daquela região ali. E consistentemente eu venho mostrando sim tratamentos de varizes relativamente grossos, vezes bem grossos, vezes médios no pé. Caso essa paciente aqui, a gente tratou tem mais ou menos uns 6 meses já, que foi o início de tratamento. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó, como tava ali. E vocês podem ver na foto flutuante aí, como que é, né? Então, caso de varizes de calibre médio e emaranhado na lateral do pé, né? Então, visualmente, comprometia muito, assim, né? Pra mostrar, pra botar sandália, vocês sabem, né? Como é que é, né? E a tendência é aquilo ali aumentar cada vez mais, não tratar. Então, o tratamento feito aqui, né? Como eu sempre mostro, com laser endovenoso, né? Técnica ATA, fizemos lá, foi super legal. Tecnicamente, pro médico, é uma área bem delicada, exige bastante perícia técnica para conseguir fazer. Mas quando a gente executa o procedimento numa boa ali, né? Eu faço bastante isso ali. Em geral, a consistência dos resultados é muito boa, né? Esse é um caso ali, vou botar a foto antes e depois bonitinho pra vocês verem ali a diferença que é. E com uma recuperação do paciente super tranquila, né? Não é nada limitado, o paciente segue a vida normalmente. Se tiver alguma dor no pós, como é que foi? Manda pra mim. Super tranquilo. Tranquilo, né? A gente já conversou aqui, damos uma finaleira do tratamento. Hoje eu vou fazer uns vasinhos aqui, que não tem nada a ver, ela tinha outras áreas para tratar, mas o pé, sem dúvida, foi o que marcou essa paciente. Quando eu vejo o nome dela na agenda, eu já fico pensando, como é que tá o pé dela agora aqui, né? E ficou super bacana, um caso muito legal. Então, você aí, tem varizes no pé, tá na dúvida, como é que trata, né? Manda, bota aqui nos comentários o que você acha disso e o que você achou desse tipo de resultado. Esse vídeo é para você que tem variz grossa e medo da anestesia pro procedimento. Tem paciente que conhece as cirurgias antigas, né? Só, onde era utilizada a raquianestesia ou anestesia geral, aquela que bota um tubo na garganta do paciente, apaga por completo e depois você acorda lá com um procedimento pronto. Tem muita gente que tem medo de receber um anestésico lá na coluna ou ficar completamente entregue, né, a uma máquina para poder fazer você respirar num procedimento, né? Eu entendo isso perfeitamente. E os procedimentos de hoje mudaram, tá? E mudaram para muito melhor, né? A experiência do paciente é totalmente diferente. Que hoje a gente consegue fazer qualquer caso de varizes grossas e safenas, que é comum, né, tratar a safena para resolver varizes grossa, com anestesia local. Isso é feito de rotina aqui na clínica. Eu já faço esse tipo de procedimento há mais de 7 anos, né, que eu não indico fazer uma raquianestesia. Hoje em dia a gente faz anestesia local e uma sedação. A anestesia local, o paciente não sente dor nenhuma, e para uma sedação para muito mais para quebrar a ansiedade. Antigamente pegava a veia do paciente na mão aqui e fazia uma medicação, um sedativo assim mais pesado. Até pode ser feito assim para alguns casos selecionados, mas assim, mais de 90% dos casos aqui comigo a gente faz com anestesia local e uma sedação inalatória. Ideia essa que foi retirada dos dentistas. Olha que de quem diria, né? Os odontopediatras, aqueles dentistas especializados em crianças, principalmente nos Estados Unidos, utilizam muito o gás hilariante, né? Que é um gásinho ali que relaxa o paciente. Não é para apagar por completo, o paciente não fica desacordado, pelo contrário, o nome que a gente chama é sedação consciente. Isso é muito utilizado para procedimentos relativamente longos e com nível de dor baixo. Funciona muito bem, que é o caso aqui dos nossos procedimentos aqui na vascular. Eu brinco que é equivalente a colher sangue, só que demora um pouco. O procedimento pode levar, né, 45 minutos, 2 horas, mais, depende da complexidade do caso, é claro. Mas seja qual for ali, a gente consegue fazer essa técnica combinada, anestesia local, sedação inalatória, a sedação dá uma tranquilizada no paciente. Vantagem, não tem contraindicação quase alguma, tá? Alguns pacientes com doenças pulmonares, né, e paciente grávida a gente evita, mas o de resto é super, super seguro, né? Eu utilizo aqui de rotina, a gente tem tudo aqui que é preparado para isso. Promove uma experiência do paciente muito mais confortável, muito mais legal, né? A tendência de pacientes saírem é, nossa, doutor, já acabou, né? O tempo passa mais rápido, eu gosto muito de fazer assim, e isso pode ser uma barreira que teria aí na tua mente aí de não vou fazer com medo da anestesia. Supera isso porque ficou muito mais confortável. Alguém tiver alguma dúvida de como é que funciona, né? Como é que é a experiência do tratamento, coloca aqui nos comentários, porque essa objeção eu não vou deixar vocês irem dormir com ela, porque se for isso, não é motivo para não fazer o procedimento. Você consegue resolver com segurança sem esse tipo de problema de medo de anestesia geral ou pior, né? Pressão alta impede o tratamento de varizes? Pode ser feito tratamento de varizes em quem tem aquelas varizes mais grossas, né? Safenas doentes ali. Será que não vai alterar nada? Se tratar uma safena desse paciente não vai fazer falta no futuro? Isso é muito comum que eu trate pacientes de 50 e poucos anos, 60 anos, às vezes mais ali, e muitas vezes esse paciente tem uma chance maior de ter alterações de pressão, de tomam medicações de pressão para fazer o controle, e se perguntam se é seguro tratar, né, as varizes ali mesmo com a pressão alta. Então, gente, como qualquer doença crônica, para ser submetido a um tratamento eletivo, ou seja, vai marcar um dia para fazer o tratamento dele, você não vai marcar paciente que está com a pressão descontrolada o tempo todo, nem o diabético que está com a glicose nas alturas lá. Você vai controlar esse paciente para que no momento do procedimento ele esteja o melhor possível. O paciente hipertenso, a gente tem que ter alguns cuidados, é claro, né? No tratamento de safena e varizes grossas, muitas vezes é um momento mais tenso. Vai avisar
a família que vai tratar essa feira, vai fazer não sei o quê, se pode realmente mexer, que é naqueles vasos ali, a família toda se pergunta, né? E o paciente chega muitas vezes ansioso, até tenso ali. E é óbvio que pode acontecer um pequeno pico de pressão do dia do procedimento, mas o paciente no dia a dia dele tem que estar controlado. Aqui na clínica a gente monitora a pressão do paciente o tempo todo, os procedimentos maiores ali. Temos à disposição, óbvio, né, medicações se for necessário, e a gente tem alguns protocolos de segurança para o procedimento saia, né, confortável, numa boa. E o paciente hipertenso pode sim, com controle, muitas vezes com avaliação, se ele tem um acompanhamento de perto do cardiologista, é mais seguro. Se o paciente não está fazendo controle algum, eu peço uma renovação do tratamento cardiológico dele. Vai marcar cardiologista, dá uma renovada, pedir uns exames, dando tudo certo, a gente vem fazer o procedimento, né, com tranquilidade e segurança. Isso é o tratamento de varizes maiores, né? E o tratamento de vasinhos, da mesma forma, né? Um procedimento bem menos invasivo, em geral o paciente está bem, né, mais tranquilo comparado ao tratamento de uma safena, e realmente também o paciente sob controle não tem nenhum tipo de impedimento, né? E última coisa ali, né? O paciente hipertenso que tem colesterol aumentado, diabetes, fumante, tem mais chance de problemas cardíacos. E às vezes eles perguntam, né? Faz o exame comigo, vê uma varize e uma safena bem dilatada e grossa, né? Posso tirar essa safena, doutor? Posso tratar essa safena? Não vai fazer falta no futuro? Se eu infartar e tudo mais? Tem essa pergunta. Muitas vezes, gente, quando a gente vai indicar uma safena, na grande maioria dos casos, né, ainda mais desse tipo de paciente, essa safena perdeu a característica dela. Ficou dilatada, ficou tortuosa e nem poderia ser usada como substituto, né, numa cirurgia eventual cardíaca, tá? Então, a gente usa alguns critérios, né? É óbvio que não vai sair fazendo safena de qualquer um ali, de a torta direito, mas é possível, sim, tratar com segurança com alguns critérios bem específicos para tratamento aí de safena. E aí, conhece alguém que tem pressão alta e tem medo de tratar as varizes, tá? Nesse questionamento se é seguro, se não é? Manda esse vídeo para ele e, obviamente, tô aqui nos comentários, só mandar que a gente vai conversando. Muito bem, gente, mostrar o resultado desse caso aqui. Paciente com o pé aqui, ó, roxo. O nome dessa alteração que a gente dá aqui no tratamento de varizes, a gente chama de coroa flebectásica. É um nome feio ali, mas nada mais é que muito vaso roxo no tornozelo, né? Ela já tinha feito tratamento prévio com cirurgia convencional. O relato da cirurgia seria que tinha sido removida a safena, mas na consulta, lá 8 meses atrás, eu vi que essa safena ainda estava presente nas duas pernas. Mas nessa aqui esquerda era a principal, porque estava causando essa alteração importante aqui, esse roxo bem marcado no pé. Geralmente provoca inchaço do tornozelo, né? Dor ali ao caminhar. E o visual também, né? Fica muito indesejável. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que ficou, né, esse resultado aqui. Achei que ficou muito bacana. A gente conseguiu uma melhora aqui tranquilamente, aqui mais de 90% de clareamento dessa região. Apesar de marcante, em geral é uma área que não é difícil tratar, porque é um vaso só, a safena, né, provocando todas as alterações de tornozelo e pé. Com isso feito, a gente fez o procedimento lá em dezembro de 2024, estamos aqui em julho, né? Então, depois de um período de recuperação da pele aí, a gente vê, né, um clareamento total da região, todo aquele grupo marcado de vaso roxo, bem evidente ali, absorveu por completo, né? Então é possível contornar esse tipo de situação, e o procedimento dessa vez feito a laser, né? Então não teve corte, né? Não teve anestesia, internação, né? O tratamento que a gente tem hoje como de primeira linha para uma situação como essa aqui. Então, mais um exemplo, né? Vasinho roxo de pé é perfeitamente possível resolver. Caso bom, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários que a gente vai conversando. Deixa eu ver ali, vaso terminando de absorver. Bem bacana, fazendo controle aqui com ultrassom. Uma safena aqui, né? Que provocava varizes. Agora não tem mais nada. Está Era muito feio. absorvida. Muito feio antes lá. E tu tinha medo, né, de fazer isso, né? Quanto tempo tu ficou demorando pra... Eu tô dizendo pra ela, fiquei 3 anos te acompanhando com insegurança de... Eu não queria fazer cirurgia com cortes, né? Eu não queria fazer. A minha colega fez, tem as pernas dela, coisa mais feia. Não, eu não quero isso pra mim. Exato. É pra melhorar, não pra piorar, né? Mas é isso. Cara, ficou ótimo, viu? Gostei. Resultado aqui, ó. Muito bom, cara. Maravilha. Esse paciente, 79 anos, com trauma e medo de cirurgia anterior, tá? Ele já tinha tido uma cirurgia no braço antes, né? Deu um monte de problema, marcou a cirurgia de varizes 2 vezes e fugiu. Mas dessa vez a gente resolveu esse caso. Fica aí que eu vou te mostrar o que aconteceu e como que eu resolvi. Mostrar esse caso aqui. Paciente, 79 anos, né? Tá a vida inteira para tratar essas varizes. Hoje tá desse jeito aqui, né? Praticamente não se vê nada. Vou mostrar para vocês como era, né, esse caso aqui há 4 meses, quando a gente programou, avaliou, né, e decidiu fazer o procedimento. Foi feito o procedimento a laser aqui, 2 safenas e uma rede grande de varizes que tinha nessa área de cá aqui, tá? Então, né, um caso tranquilo, recuperação super boa do paciente, né? Agora ele falou que tá sentindo um leve comichão nessa região, bem comum, né, do processo de cicatrização e absorção das varizes. Então, né, seja qualquer a idade ali,
né, o fato de não tratar pode levar a complicações, né, e o procedimento, na maioria das vezes, é muito mais tranquilo do que fica no imaginário do paciente, que vai ser um transtorno, vai ser uma dificuldade, né, procedimento, né, bem tranquilo, né? Não foi boa a recuperação? Muito Fala bom, pra mim. muito bem, foi tudo tranquilo. Tava com medo do procedimento, não tava? Ah, tava. Era muita variz. Era muita variz ainda, né? Várias grandonas assim. Sumiu, né? Depois de botar a foto, uma do lado da outra pra vocês verem. É isso aí. Muito bem, gente. Aqui, ó. Caso muito legal, né? Iniciado o tratamento em novembro do ano passado, estamos agora em setembro, então 10 meses aí de acompanhamento, já tínhamos finalizado há uns 2, 3 meses, pedi para ela dar uma revisada aqui, queria ver como é que tinha ficado a pele mesmo, né? Olha só como é que era o aspecto da perna ali, tinha todos os grupos de varizes aqui, né? Tinha safena alterada, varizes grossas, varizes de calibre intermediário, a gente chama de venolectasia, nada mais é que um vasinho roxo, mais saltado, que vocês conseguem ver bem na imagem aqui, e rede de vasinhos. Vem ver agora como que tá, né, a diferença visual que tá a perna aqui agora, nem parece a mesma paciente, né? Você sabe que é a mesma paciente pelas pintas, né? Essa pinta aqui, ó, a mesma pinta tá lá. Então, assim, né, o que a gente vê, né? Um tratamento feito por etapas, como eu sempre mostro. Primeira fase foi safena, as varizes grossas. Vou botar a foto intermediária para vocês, ela sem a variz grossa, mas ainda com os vasinhos. E hoje a gente já tá sem as varizes grossas, né, e praticamente sem vasinho nenhum. Fase final de tratamento a gente quer justamente isso, né? Vai passar agora o verão, com certeza, né? Bem melhor, né? Vai poder escolher a roupa que quer, né? Ficar mais à vontade na praia. Esse tipo de varizes, com o passar do tempo, como vocês sabem, não é só pelo visual, mas passa também a dar dor, desconforto, peso no paciente. E muitos deixam de tratar por achar que vai ter que passar por uma cirurgia, vai ser um transtorno, não vai resolver. E tá aí, né? Tratamento que não é de uma hora para outra, não é um tratamento ultra rápido, mas vocês veem que consistentemente é possível chegar num resultado muito bacana, muito diferente. Vou botar as fotos pra vocês verem aí, uma do lado da outra, né? Como é legal, como é bacana e satisfatório ver realmente apagar ali essas varizes grossas, aspecto da pele, né? A qualidade da oxigenação da pele melhorar tanto assim. Se você tem um caso como esse, manda nos comentários, fala como é que é e a gente vai conversando aí. Motivo incomum de tratar as varizes. Fica aqui que você vai ver por que eu tratei essa paciente. Olha só o aspecto das varizes aqui. Geralmente o paciente vem por dor, né? Sintoma, tipo de cansaço, inchaço na perna, desconforto, ou por autoestima, pelo visual, né? O paciente se incomoda muito com o aspecto, né, de varizes assim desse jeito. Aqui não foi nenhuma dessas indicações. A indicação desse tipo de tratamento aqui foi medo de sangramento, né? Essa paciente tinha esse receio de bater e sangrar. Vocês podem ver, as varizes tinham esse padrão que a gente chama de venolectasia. É um subtipo de microvariz aqui, bem superficial, que toma esse tom roxo e faz o relevo na pele. Praticamente todos os casos tem uma fonte por trás, tinha uma variz por trás aqui. Fiz o exame de ultrassom, tá bem atrás de mim ali, o aparelho, ó. Né, na primeira consulta, saber o que eu ia fazer, planejei, fizemos o tratamento aqui. Foi um misto de laser e espuma, esse tipo de tratamento, técnica que chama de LAF, né, nada demais, a mistura do laser com a medicação dentro do vaso ali. Levam algumas semanas e meses até que a paciente absorva por completo. Vou mostrar pra vocês hoje como tá, passa bem pertinho aqui, olha a diferença visual, né, de como é que tava aqui, bem roxo, bem marcado, né, então o visual incomodava e o risco de sangramento. Olha como é que tá hoje, né, mesmo chegando bem perto ali. Esse é um tipo de vaso, um tipo de tratamento, diferente do que você pode imaginar, relativamente fácil. Não é um tratamento difícil aqui. Não é um tratamento super trabalhoso, que exige tratamentos super avançados para resolver. Um tratamento relativamente tranquilo, com alguns meses de acompanhamento. É longo, mas não é super trabalhoso, né? O paciente precisa acompanhar vários meses. A gente está no total aqui agora de 8, 9 meses de acompanhamento. Começou em fevereiro, estamos agora em novembro aqui finalizando. O paciente completamente recuperado. Quem olha uma foto da perna ali, vou mostrar para vocês, nem parece que antes passava a variz ali. Pele totalmente recuperada. No futuro ela tem umas outras áreas aqui para trabalhar, mas o foco principal dela era medo de sangramento. Totalmente resolvido, né, de forma minimamente invasiva. Antigamente era tentado fazer aqui cirurgia na variz, né, um procedimento bem mais chato, de recuperação lenta, que ela não passou um dia, né, sem se afastar das atividades, das coisas dela ali. Então, um exemplo bom aí para quem não conhecia, tratamento de varizes como sintoma principal, como receio principal, receio de sangramento, analisado. Beleza? Se tiver alguma dúvida, ou se você não sabia que variz podia sangrar, bota aí nos comentários. Caso muito legal, varizes grossas dessa paciente. Até cheguei a comentar agora que viajou pro Rio de Janeiro, voltou semana passada, já bem mais à vontade da perna, que era um dos objetivos, né? Conseguir ficar mais confortável. Eram varizes grossas, alimentadas por uma safena. A gente fez esse procedimento em abril desse ano, então já tem agora 7 para 8 meses de tratamento. Estamos na fase final aqui de avaliação dos vasos menores. Mas chega bem pertinho aqui, Paty, vamos mostrar aqui como é que era, ó. A gente consegue ver, né,
um leve sombreado hoje aqui. Vou mostrar fotos antes e depois, inclusive tá ali na TV, mostra, ver se consegue mostrar ali, ó. Eu tava mostrando pra ela como é que ela tava, como ficou, vou mostrar melhor pra vocês ali. Então esse desenho do volume das varizes ali marca muito, né? Visualmente, quem olha acha estranho, o próprio paciente começa a achar aquilo incômodo, né? Afeta obviamente a autoestima e muitos pacientes podem sentir dor, peso, desconforto. E o tratamento hoje, diferente como era no passado, que era um tipo de caso super comum para fazer a cirurgia convencional, hoje a gente consegue resolver tranquilamente sem cirurgia e foi o procedimento realizado aqui, a gente fez com laser, na primeira fase, a gente segue um método aqui, faz primeiro essa fenda de varizes grossas, depois eu fui nas nutridoras, depois tratei de vermelhinhas e hoje, finaleira, não tem praticamente nada, era um vasinho outro menor aqui, uma rosinha para finalizar a paciente, liberar ela para esse verão, ela já até aproveitou, né, mas assim, vai ter mais uns meses de verão ainda aí para aproveitar, as pernas novas, e a partir de agora, uma vez por ano, volta para acompanhamento, então, mais um caso aí, um exemplo super comum, um caso típico aqui no consultório, uma resposta muito boa dela ali, pele com recuperação boa, aspecto geral muito bom, então, para quem tem alguma dúvida de como é que funciona, bota nos comentários mais um bom exemplo de varizes grossas e vasinhos aí sendo tratados numa sequência única aí de alguns meses de acompanhamento. Varizes grossas, como resolver? Definitivamente você vai entender nesse vídeo como que a gente resolve isso. Para vocês entenderem, varizes grossas, diferentes dos vasinhos, que não é sempre assim, nas varizes grossas a gente sempre encontra a fonte, e sem a fonte não tem conversa, você não resolve, ou tem uma durabilidade muito baixa. Tem que encontrar de onde ela tá vindo. Essa é a principal informação desse vídeo, pra você aprender isso, tá? As varizes grossas não vêm do nada. Tem algum lugar ali, algum problema ali na perna que tá provocando elas. Quase todas as vezes a gente vê a safena, que é uma veia que a gente tem na perna, todo mundo tem ela na perna, provocando as varizes. A veia safena às vezes para de funcionar muito bem, ela para de drenar o líquido, começa a alimentar varizes e pode provocar sintomas do tipo dor, inchaço, sensação de peso, e são os principais que o paciente nota. Casos mais avançados podem evoluir para o escurecimento da perna, às vezes até aquelas feridas, aquelas úlceras varicosas, mas não é tão comum assim, apesar de ter vários pacientes que eu trato com esse tipo de problema. Então, o primeiro passo do paciente é, vamos encontrar essa fonte, o que está acontecendo nessa tua perna aí? Olhando, a gente tem uma ideia da anatomia, da distribuição, e definitivamente com o exame de Doppler, um exame de ecografia específica para tratamento vascular, que a gente encontra as fontes das varizes. Com essa informação na mão, da onde vem a variz e qual é a distribuição dela, a gente planeja o tratamento. Quase todas as vezes, a gente tem como solução, como primeira linha de solução, o laser. Ele se encaixa para quase todos os casos, substituindo aquela cirurgia antiga. Então, todo paciente que nunca teve contato com essa informação, acha que vai ter que operar, né? Sair só com cirurgia, né? Ou vê uma variz grande, assim, manda para mim, né? Na mensagem de comentário aqui no Instagram. Esse aí só com cirurgia para resolver, né? E não, né, gente? Seja o tamanho da variz, seja uma safena, 2, 3, 4, seja o que for, a gente consegue resolver praticamente todos os casos hoje com laser. Essa é a nossa realidade já há muitos anos, já quase 30 anos já existe no mundo aí. E hoje em dia a gente faz tanto a fonte, que é a safena, grande parte das vezes, e as varizes, todos no laser num tempo único. Aí depois eu explico melhor, mas é a técnica ATA, é uma variação da tecnologia do laser ali, que a gente consegue resolver mais coisas no tempo só. Mas isso fica para um outro vídeo, tá? O que você tem que saber nesse vídeo é varizes grossas se resolve sem cirurgia e com um bom planejamento, com uma boa definição de que ferramentas a gente vai usar. Resolvido isso, o paciente tende a sair sem sintoma ou melhorado, e o visual tende a ter muito impacto, né, de diferença. Se você não sabia disso, agora aprendeu. Tem alguma dúvida então? Como é que, da onde vem as varizes, o que acontece? Manda aqui que eu posso aprofundar esse vídeo depois. Como funciona a cirurgia laser? Foi a pergunta dessa paciente e hoje você vai ficar sabendo como que funciona isso. Antigamente, o que a gente tinha para poder remover a safena ali? Cirurgia, né? Você internava no hospital, fazia os cortes, removia a veia fora. A gente julgava que era necessário quando fazia aquele exame de ecodoppler, que eu sempre comento sobre ele aqui, investigava, encontrava veias saudáveis, que são a maioria, e quase sempre tinha uma safena ali atrapalhando o paciente, especialmente quando tem varizes grossas e sintomas. Geralmente a gente tinha safena para ser tratada e o tratamento era remover fora. A gente foi vendo com o passar do tempo que você não precisava tirar essa veia fora. Se ela simplesmente ficasse inutilizada, fosse absorvida e desaparecesse, dá no mesmo. Nosso objetivo é fazer com que o fluxo do sangue seja corrigido. Em vez de ele ficar descendo na perna e acumulando no pé e tornozelo, a gente interrompe isso aí e deixa as veias saudáveis, que são a maioria, funcionando, drenando o líquido da perna. Então o que a gente quer é fazer com que essa safena pare de atrapalhar o paciente. E para isso, não precisava tirar o cano fora da parede. Se a gente conseguir fazer ele absorver, funciona. Daí iniciaram-se então os tratamentos minimamente invasivos, com algum tipo de medicação ou algum tipo de estímulo térmico, ou seja, com uma temperatura, você aquecer e cauterizar, a gente gostaria de ter o mesmo efeito, e isso foi realmente possível, especialmente nos últimos 30 anos aí, desde 98, 99, completando quase 30 anos já, foi introduzidas as técnicas ablativas, que a gente chama. A ablação nada mais é que destruir um tecido, poupando os outros, é claro. E aí o laser entra como uma grande ferramenta pra gente, porque através de um furinho minúsculo, igualzinho aquele que a gente faz para fazer soro na veia lá, em vez de introduzir uma medicação, a gente pode introduzir uma fibra ótica, como vocês podem ver no vídeo aí, que vai dentro do vaso ali, e pela ponta dela libera uma energia, temperatura suficiente para esse vaso ser absorvido. Não é exatamente uma cirurgia, mas é num preparo muito semelhante, porque você precisa cortar o paciente, mas é como se fosse, se aproxima mais de um cateterismo, sabe? Antigamente tinha que fazer aquela ponte lá para abrir o coração do paciente, hoje em dia você não faz com os estentes lá, é a mesma coisa, só que aqui na vascular a gente entra só guiando por ultrassom, aquece o vaso, sai fora, o paciente sai
sai com um furinho de nada ali, com uma recuperação instantânea. Isso que mudou bastante. O paciente faz o procedimento de forma ambulatorial, vem aqui na clínica, faz o procedimento e é liberado imediatamente para casa, podendo voltar à rotina porque não tem corte. Então, o vaso é absorvido com o passar do tempo. Você estimula, ele entra como se fosse uma cicatrização interna ali, até com o tempo, né, aquilo ali vai absorvendo. Quando você repete o exame depois de alguns meses, a gente nem encontra mais aquele vaso, dando exato o mesmo efeito que a gente queria na cirurgia, né, a ausência daquele vaso doente. A diferença é que a gente conseguiu fazer isso sem cortar nada do paciente. E na dúvida que ficava um tempo atrás é: será que os pacientes evoluem da mesma forma? O paciente que fez um tratamento cirúrgico de remoção e o que fez a absorção dele ali com laser evolui de forma semelhante? E essa resposta a gente já tem, e é sim, evolui de forma muito parecida. A cirurgia e o laser têm resultados equivalentes com relação a médio e longo prazo. A diferença principal, né, fica na ausência de cicatrizes no laser e recuperação instantânea. Se na cirurgia o paciente tinha que ficar um mês, às vezes, para voltar a uma atividade física, 2 semanas, às vezes, de molho, no procedimento com laser isso se torna algumas horas ali. Muitas vezes, no mesmo dia, o paciente já volta à atividade cotidiana e atividade física. Praticamente sempre eu libero aí nos primeiros 4, 5 dias de pós-procedimento. Isso que mudou bastante. Então, assim funciona a cirurgia laser. Tem alguma dúvida sobre esse tratamento? Bota aí nos comentários, fala comigo que eu vou ter o maior prazer em responder. Caso muito legal aqui, paciente minha de o quê? 2, 3 anos já, né? Por aí, né? Era um caso bem marcado, com vasinhos aqui, ó, nessa região aqui, roxos, bem evidentes, do tipo que a gente chama de venolectasia, que é o tipo de varizes mais comum de provocar sangramentos. Foi um dos motivos que o paciente me procurou, além, claro, do aspecto muito escuro que ficava, né? Ela tinha um outro trecho aqui, que era nessa região de cá, um tipo de uma variz que vinha de uma safena, fazia um bico aqui, ó, um vaso bem sensível, botar as fotos pra vocês verem, de alto risco de sangramento também, nos dois lados ali, alimentados por safena, por varizes, o combo completo, né, de tratamento. Ficou super legal, ela voltou aí hoje pra manutenção, né, pra gente ver como é que ficou. Já tem, como eu falei, uns 2 anos que a gente fez esse tratamento inicial. Então hoje, revisão aqui, a perna tá limpa aqui, né, melhorou assim uns 90% visualmente, claramente, né, e a saúde da perna claramente também. Nas fotos dá pra ver um pouco de inchaço do tornozelo, né, inchaço da região da perna ali, provocado pelas varizes também, além do aspecto. Então hoje, finalizando aqui essa parte de manutenção desse ano, 2025, né? E a paciente está agora numa série de acompanhamento. Pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos ali, eu peço para a paciente voltar para a gente manter ela do jeito que está, daqui para melhor, né? A cada ano a gente deixar ela um pouco melhor, garantindo a saúde adequada, sabendo que é um procedimento que exige revisões, assim, ao longo dos anos, porque as varizes tendem a querer procurar caminhos secundários, mas depois do tratamento inicial maior, mais robusto, fica bem fácil fazer essas manutenções que eu estou concluindo agora. Já tinha visto casos assim? Bota aí nos comentários. O último estágio das varizes. Esse é um caso dessa paciente meu aí, que já estava com ferida na perna. Então, úlcera varicosa é o último limite que as varizes chegam, tá? Os pacientes acham que às vezes as varizes é só estética. Vai ficar às vezes doendo um pouquinho, com aquele visual indesejado, e vai ficar por isso. Não é verdade, né? Alguns pacientes têm uma predisposição do avançar da doença mais rápido e chega no estágio que esse meu paciente aqui estava já há 1 ano com uma ferida na perna, sabendo que teria que lidar com aquilo. Aí me procurou, viu nas redes sociais, chegou a mandar mensagem para mim, chegou a mandar até o exame, né? O exame de Doppler para poder ver o que era ali. E no fim ali era o mais comum, uma úlcera causada, né, por uma variz ali doente, né? Uma safena provocando, né, diversas varizes que no último grau levaram à dificuldade de cicatrização. A parte ruim tinha uma doença avançada. A parte boa tem solução. E ele procurou e a gente já fez esse procedimento tem mais ou menos 1 mês. Então a ferida que tinha 1 ano de existência, cicatrizou aí em algumas semanas ali, 4 semanas, 3, 4 semanas, o paciente já estava sem precisar usar curativo, com a perna recuperada, tá? Casos como esse servem para alertar que varizes em qualquer estágio tem tratamento, tem solução, mas é óbvio, né? Quanto antes o paciente procura, tende a ser mais simples o tratamento. Mas esse caso aqui foi um caso muito legal, né? O paciente está muito feliz, eu também, né? Pelo resultado atingido, né? Foi muito bacana. Ele chegou hoje aqui, eu até achei, a gente tá até preparando a sala aqui para trocar curativo, porque eu sabia que ele tinha ferida ali, mas ele chegou com a perna limpa ali, sem nada, sem curativo nenhum. Só fiz uma complementação. Esse tipo de caso é bem comum de utilizar, porque é o caso dele ali. Laser na safena, laser nas varizes, e aqui, ó, né, nessa área que já teve cicatrização, ficam às vezes umas varizes internas ali. Aí no exame de ultrassom eu vi hoje, já complementei com espuma para ele ficar resolvido. Daqui a uns meses ele volta pra gente ver como é que tá a perna. Já falou, né, que tá sem dor, a perna não tá inchando mais, né, a ferida cicatrizada. É o cenário que a gente mais torce para acontecer e felizmente foi o que houve aqui. Daqui a uns meses ele volta pra gente ver como é que tá, né, passado o verão, né, para ver como é que ele ficou, pra gente liberar, e a partir dali, uma vez por ano, eu vou recomendar que ele siga no acompanhamento para não deixar essas varizes se criarem, porque elas podem brotar uma ou outra nova aqui e a gente vai cuidando dele ao longo do tempo. Beleza? Então quem acha que variz é só estética, que é tranquilo ficar deixando lá, saiba que ela pode avançar para casos mais graves e em qualquer estágio é possível ser tratado e solucionado. Acompanhante na consulta médica. Você gosta de trazer alguém para te acompanhar ou costuma vir sozinho? Eu acho muito legal quando o paciente traz alguém, né? Por vários motivos. Primeiro, o apoio emocional, assim, né? Você tá se expondo para um médico ali que você nunca viu pessoalmente, apesar que vocês muitas vezes já me acompanham aqui no Instagram. Mais de 90% dos pacientes que vêm para cá já me acompanham no Instagram. Então já dá uma familiaridade. Mas mesmo assim, né? Quando vem pessoalmente é diferente. Então ter alguém mais vindo ali, ouvindo o que eu tô falando, né? Às vezes
reforçando uma queixa que o paciente fala. Às vezes assim, eu me importo com a estética, mas não tanto. Aí o marido fala, não, doutora, não comprou o vestido que queria no último aniversário de casamento, a gente tinha umas férias, ela não quis ir pra piscina lá na casa de praia, ela tá incomodando ela assim, né? Às vezes o paciente diminui e o acompanhante faz o contraponto, né? Às vezes quando a gente vai fazer as orientações do pós-procedimento, no preparo do procedimento, o acompanhante também, como tá mais relaxado, né? Consegue absorver melhor, né? Faz apontamento para dúvida, dá uma observação da casa, minha casa tem escada, posso não sei onde, ela tem que carregar a filha, porque vai não sei o que. Então, essas observações da dinâmica familiar são muito legais, assim, e faz uma consulta mais legal, mas realmente a família que está decidindo por aquele tratamento, não dos indivíduos, né? Então, eu acho bacana quando traz junto. Muitas vezes a decisão também do investimento, né? Pô, vamos investir nesse tipo de tratamento, vai valer a pena para mim, né? A questão do reforço, de volta para o trabalho ou não, né? O tempo de volta para o trabalho, como é que vai ser essa dinâmica do pós ali? A família muitas vezes participa. Então, quando os pacientes perguntam, às vezes aqui, você pode levar um acompanhante? Ou eu vou lá na recepção convidar o paciente para vir assim, ela perguntar se posso trazer o acompanhante ou não, gente, eu sempre faço questão, né? Se vem acompanhante, que entre a família toda, né? Pode entrar, porque né, quanto mais gente está participando daquele momento, eu faço questão de explicar e gosto dessa proximidade com os pacientes, eu acho que fica mais fluido, fica mais leve, né? E gosto de ter esse acompanhamento como um todo. E vocês aí, né? Costumam trazer acompanhante na consulta ou preferem, né, ficar sozinhos mesmo e só com você e o médico, você se sente mais à vontade? Bota aqui para mim nos comentários que é um tema legal. Mexi nas varizes e vasinhos e a perna ficou toda escura. Gente, é uma queixa que eu já ouvi várias vezes do paciente. Ontem uma paciente contou isso para mim, que uns 20 anos atrás, o pai dela foi submetido a uma cirurgia de varizes e os filhos notaram que com o passar dos anos, ao longo da velhice ali, a perna dele foi ficando preta. E atribuíram a cirurgia de varizes do passado como a causa da perna preta do pai dela ali. Será que isso tá certo? Faz algum sentido? Gente, a cirurgia de varizes, apesar de eu já não fazer mais, porque eu migrei para os procedimentos mais modernos ali, é um procedimento seguro. Não vai ser a cirurgia que vai causar uma perna preta. O que provavelmente deve ter acontecido é o que a gente chama de evolução natural da doença. Varizes não tratadas, ou quando não faz um acompanhamento, né, o paciente mesmo que tenha feito uma cirurgia 20 anos atrás, se ele não fez nada ao longo dos anos ali seguintes, 10, 20 anos sem fazer nada, a doença lá dentro vai continuar evoluindo. E o que ela provoca é como se fosse uma tatuagem de dentro para fora na pele, derramando pigmento e ferro na pele, fazendo com que dê a coloração acastanhada. O nome dessa situação crônica das varizes ali, a gente chama de dermatite ocre. São manchas que começam com castanho claro, vão se acumulando, gerando até uma pele completamente marrom escura, quase preta. Isso mostra que a pele perdeu essa capacidade de cicatrização. Acontece porque a perna fica inchando e desinchando várias vezes e o resíduo do sangue vai sendo depositado na gordura, fazendo com que a gordura fique mais dura e a pele mais escura. A pele se transforma quase num couro e isso é um estágio pré-úlcera varicosa. Quando essa pele vai perdendo sua capacidade de cicatrização, ficando escura, ela tem uma facilidade de abrir um machucado e esse machucado vai ter uma grande dificuldade de cicatrização. Então, assim, quando o paciente começa a perceber esses tingimentos na pele, pode esperar que provavelmente é um sinal de que a doença está evoluindo sem tratamento adequado. Então, um paciente que, mesmo que tenha sido feito cirurgia no passado, ou um procedimento, ou começou a notar essas manchas, já é o caso de procurar o vascular, vir aqui fazer o Doppler comigo, já faço o exame na mesma hora ali, e a gente consegue junto entender o que está acontecendo e o que pode ser feito para evitar que piore e, se possível, conseguir fazer essa perna regredir, né? Fazer ficar com a qualidade de pele melhor, mais hidratada e, se possível, com as manchas também reduzidas. Então, assim, se você já viu acontecer isso com alguém, né? Ou a mãe de alguém, ou algum parente ali, envie esse vídeo aqui no compartilhar e vamos espalhar essa informação, né? De que perna escura é uma consequência das varizes, não dos procedimentos. Varizes, passa da mãe para a filha? Tem uma carga genética ou não tem? É uma pergunta muito comum aqui no consultório. O paciente já chega comentando isso. Provavelmente muitos de vocês sabem, e a resposta é sim. Grande parte da formação de varizes de uma pessoa vai depender da sua carga genética. A gente vê pessoas que não fazem os cuidados que a gente diz de estilo de vida, do tipo, né, controlar o peso, a pessoa às vezes não faz nada, é sedentária, a pessoa não faz atividade física nenhuma, passa um tempão de pé, que são os problemas que levam à formação de varizes, e mesmo assim vem sem nenhuma. Chega lá, idosa lá, não tem nenhum vasinho na perna. O paciente, por mais que não tenha se cuidado aqui, entre aspas, não desenvolveu varizes, porque ela não veio com aquela carga genética de formação de varizes. Por outro lado, pacientes que às vezes se cuida muito, é atleta, tem um controle de peso super bom, tem uma vida saudável e mesmo assim aparece aqui com uma variz grossa correndo na perna com desconforto. Então, eu diria até que não só tem uma relevância a parte genética, como é o principal fator, porque os fatores que a gente consegue controlar, como eu acabei de dizer, podem não ser suficientes para evitar que você tenha varizes, para evitar inclusive a recorrência das varizes, que é o quê? Você tratar no momento da vida e no outro momento ter que revisitar aquele problema para poder seguir cuidando dele.
Então, assim, quem tem predisposição tem que se cuidar. Se na sua família, né, a informação que você tem que tirar desse vídeo, se na sua família, tua irmã tem varizes, tua tia tem varizes, sua avó, sua mãe teve varizes ali, tem uma alta chance de você desenvolver também, mesmo numa tenra idade lá, aos 20 e pouquinhos anos ali, ou nos 30, 40, quando você não notou ainda, pode ser que você venha ter. Então, na verdade, é só um cuidado a mais para você ficar com mais vigilância. Começou a perceber um volumezinho na perna, um relevo ali, um cansaço começou a ficar meio esquisito, uma rede de vasinhos, provavelmente, se você já tem essa história na família ali, fica mais atenta. Procura cuidar um pouco antes ali, não vai esperar ficar com a perna inchada ali, com um monte de vaso para tudo quanto é lado, para começar a fazer o tratamento, porque geralmente isso vai incorrer um tratamento mais longo, né? Mais tecnologia, vai onerar mais, não tem jeito, né? Fica mais caro do que quando você pega no início o paciente e começa a cuidar dele. Então, assim, a informação que fica tem uma carga genética relevante e se você vê na família outras pessoas, comece a se cuidar com mais atenção. Presta mais atenção, começou a perceber uma alteração de desconforto ou visual, procura o quanto antes para facilitar a tua vida. E a minha também, quando você vier tratar, beleza? Alguma dúvida sobre isso? Tem gente na família que já tem varizes? Tem história na família? Conta para mim aqui qual parente seu que tem varizes, como é que foi a experiência dele no tratamento. Diabético pode tratar as varizes? Os vasinhos podem ser tratados com aquelas glicoses? E o paciente pré-diabético, aquele que tem aquela glicose ali que bate no 90 e pouco, 100 e pouquinho ali, está tentando fazer um controle. Tratamento de varizes pode piorar a diabetes? Isso é uma pergunta comum, né? Diabetes é uma doença bem frequente, como vocês bem sabem, e os pacientes têm um problema de varizes em todos os graus. Pode ter o diabético com aquela microvasinho ali mais pro visual e pode ter paciente com doença de safena, varizes grossas, com repercussão na circulação. E aí fica a pergunta, né? Pode ou não pode tratar? Gente, seguinte, tá? A gente tem duas frentes de tratamento principais, né? Como eu acabei de falar. Os vasinhos mais finos e nutridoras e aqueles pacientes com doença mesmo, com varizes que vão provocar dor, peso, inchaço e alteração mais grave da circulação. Se vocês não sabiam, mas tem uma doença chamada pé diabético, que é basicamente um conjunto de alterações que existe no paciente que tem diabetes. O diabetes, aquele com difícil controle, diabetes de longo prazo ali, vai alterando a sensibilidade do pé, vai alterando a capacidade de cicatrização, podendo abrir alguns machucados causados pela repercussão da diabetes. Se o paciente só pela diabetes já tem esse possível problema na microcirculação do pé, né, na cicatrização do pé, as varizes vão provocar, além disso, outro problema. Então, esse é um paciente que exige mais cuidado. E o que ele puder fazer para melhorar a circulação e preservar, né, a sua saúde, a sua qualidade de vida, melhor para ele. Então, o paciente diabético com varizes maiores, com distúrbio de circulação, com safenas, deve sim tratar. Os tratamentos são perfeitamente seguros ali. E nesse tratamento de varizes grossas, antigamente era feito com cirurgia convencional, hoje em dia a gente tem a opção do laser, né, que é a primeira linha atual, na verdade, né, superou a cirurgia na maior parte do mundo como primeira linha de tratamento. Esse paciente se beneficia porque reduz a chance de infecções na perna, porque o paciente com diabetes tem dificuldade de cicatrização e as varizes provocam retenção de líquido na perna. E você tratando as varizes, você reduz isso, a perna fica mais sequinha, é melhor para esse paciente. E esse tratamento não envolve nada de glicose, não tem nada a ver, pode ser feito com tranquilidade ali, né? Inclusive é indicado que esse paciente procure para resolver. Outra frente de tratamento são os vasinhos mais finos, aqueles mais por estética. E nesse tipo de tratamento, sim, é comum que a gente use um outro tipo de laser, o laser que vai na superfície, associado a medicações no vaso. Nesses casos, a gente realmente usa a glicose hipertônica, uma glicose mais concentrada. Só que, nesses pacientes, gente, a gente usa a glicose em pequeninas doses, é pouco volume de medicação, né? Não vai alterar em nada ali, né, de forma significativa. Um evento ali de alguns minutos, a cada 2, 3 meses, né? Uma introdução de glicose em pequeno volume para poder resolver aquele problema de circulação mais superficial. Então, mesmo nesse tipo de caso, é perfeitamente seguro, não afeta em praticamente nada a glicemia do paciente. Tem alguns estudos que mostram, são pequenas, assim, alterações ali, muito momentâneas, né? É muito mais importante o controle de dieta desse paciente, do dia a dia, o que ele come, deixa de comer, né? Num brigadeiro lá, numa festa, vai ter muito mais glicose do que a gente utiliza numa seringa totalmente controlada no procedimento aqui, certo? Então, gente, o paciente diabético deve tratar as varizes grossas e pode, caso queira, fazer o tratamento dos vasinhos também de forma segura e bem controlada. Então, manda esse vídeo para alguém aí que tem diabetes, que está nessa dúvida, se deve tratar ou não as varizes ali, e eu fico à disposição para tirar dúvidas nos comentários. Gente, mostrar um caso muito legal para vocês. Perna dessa paciente, aí em fevereiro, lotada de vasinho roxo, né? Nessa parte de baixo da panturrilha aqui tinha muito. Vou botar a foto pra vocês verem, né? Uma nutridora que corria na lateral dessa perna esquerda dela. E um monte de vasinho que tinha aqui também. Chega aqui, Dani, pertinho. Mostrar, é um tipo de região de tratamento muito boa de fazer. Por quê? Quando tinha aquele grupo roxo aqui e outro grupo roxo em cima, geralmente elas são conectadas por uma variz
que cruza na lateral da coxa aqui, tá? Tratamento que dá mais errado, em geral, é ignorar a presença dessa variz aqui. No lado direito dela, ela chegava a fazer realmente uma dilatação, tinha dos dois lados essa mesma situação. E antigamente o pessoal vinha fazer aquelas aplicações, já ouviu falar? Fazer uma sessão nos vasinhos ali pra ver se some. Em geral, tem resultado muito pouco duradouro e pouco eficiente mesmo, né? Melhora pouco e dura pouco, né? E a gente inverte a ordem aqui, né? A gente trata primeiro, eu sempre faço isso, trato primeiro a fonte, que é a nutridora. A gente fez isso em fevereiro, então os tratamentos são longos. Não imagino o resultado de um dia para o outro. Então o paciente começou a primeira fase ali em fevereiro, fiz uma revisão ali para março e agora está vindo para a segunda etapa de tratamento. Estimado ali, né, um tratamento completo para essa paciente vai aqui de 6 a 8 meses, né? Mas a gente vê uma diferença aqui muito expressiva, né? Já alcançamos aqui um 90% de melhora, muita melhora ali. E nos grupos aglomerados roxos, são justamente aqueles que respondem melhor, eu sempre falo isso, né? Os roxos são nossos amigos, aquelas mais feias ali são os que respondem melhor, e normalmente são onde eu encontro a fonte. Encontrou a fonte e ataca o grupo roxo, em geral você atinge um resultado muito bacana e muito duradouro. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui, chega bem pertinho aqui, Dani. Então essa área meio acastanhadinha aqui, isso acontece quando o paciente tem varizes de longa data, varizes antigas ali. Esses grupos roxos somem bem, mas geralmente um pouco do ferro do sangue faz uma impregnação momentânea na pele. Deixa claro que é momentânea. Com o passar dos meses, essa manchinha marrom vai sumir e a pele vai ficar zerada. Tem algumas estratégias que a gente consegue fazer para acelerar esse processo, mas eu acabei de falar com ela aqui, né, que é bem melhor, né? Uma manchinha castanhada marronzinha que some do que uma variz não tratada que vai aumentando, né, longamente, né? Então, quem nunca tinha visto como é que é um tipo de resultado como esse, né? Como é que é o meio do tratamento que a gente está, tá aqui um bom exemplo. Vou deixar os antes e depois aqui, né, lá de fevereiro e agora, pra vocês verem como é possível chegar no resultado bacana. E o que eu sempre falo, quanto mais marcada tá a perna, quanto mais grupo roxo tem, em geral, são os pacientes saem mais satisfeitos, mais felizes, porque muda muito aqui o aspecto. Certamente ela aqui vai ter um verão diferente de 2025 para 2026. Tem alguma dúvida? Bota nos comentários que a gente vai conversando. Procedimento de endolaser, né? É muito caro? Pergunta dessa paciente e eu vou responder essa pergunta para vocês aqui. Primeira coisa é saber para que esse tratamento serve, tá? Se você não sabe, o endolaser é o que substitui aquela cirurgia de remoção de safena. E nele, hoje em dia, a gente consegue também tratar varizes mais grossas. Então, o paciente que tem varizes bem salientes, dor, sintomas, inchaços ali, quando o Doppler mostra pra gente, nesse aparelho aqui, ó, que tem uma safena doente, esse problema, a gente trata com isso, substituindo aquela cirurgia antiga, tá? Então, se você não sabia, a indicação é essa, tá? O paciente que não quer fazer cirurgia. Então começa por aí o principal tipo de paciente que me procura. Muitas vezes não admitem, mas sim, muitos pacientes têm medo da cirurgia convencional. Tem medo de ser internado no hospital. Tem medo de ser submetido, por exemplo, a uma anestesia nas costas ou uma anestesia geral. Só essa faceta dos problemas ali, quando você elimina essa necessidade, porque com endolaser você faz sob anestesia local e o paciente vai embora imediatamente ali. Muitos pacientes já querem correr, mesmo aqueles que têm plano de saúde, poderiam fazer a cirurgia pelo plano, optam por fazer comigo, né, grande parte das vezes ali, pela essa característica de medo da cirurgia de envolvimento tradicional. Então isso já é uma justificativa para muitos pacientes. Outra questão é a volta ao trabalho. O laser, reconhecidamente no mundo todo ali, fez reduzir muito o tempo de recuperação do paciente. Se na cirurgia convencional, muitas vezes a gente fazia o paciente voltar à atividade 1 semana, 2, 4 semanas depois só, ou seja, o paciente faz hoje só no meio do mês que vem, lá no final do mês que vem, que ele vai voltar a trabalhar, porque tinha que ficar com a perna para cima, tinha cicatrizes para serem cuidadas, né? Tinha curativos para serem refeitos, um monte de ponto interno que tinha que dar, né? Costura ali dentro dos vasos, da própria pele. Isso fazia com que o paciente tivesse um período de recuperação longo. No laser, esse período não existe. O paciente faz numa sexta-feira, segunda-feira tá jogando bola de novo ali, fazendo suas coisas normalmente, né? Trabalhando, fazendo atividade física, o que é impossível numa cirurgia grande, né, convencional antiga. Então essa questão de volta ao trabalho, financeiramente, para grande parte do paciente, já faz sentido. O cara que tem um comércio ou que tem uma responsabilidade grande ali, né, por exemplo, trabalha com uma variação, com meta da vida ali, né, ou seja, né, de trabalho, se ele pode voltar rapidamente ao trabalho ali, e muitas vezes se é um trabalho mais burocrático, ele sai do procedimento, tá ali sentado, já resolvendo suas coisas, né, já pega o carro já no dia seguinte para fazer, então isso atrai financeiramente muitos pacientes ali. Então não é um investimento baixo nesse tipo de tratamento, não é um tratamento barato, nem banal, até porque nem poderia ser, né, um tratamento de eliminação de uma safena, né, um problema de saúde importante, exige tanto aparato tecnológico quanto infraestrutura do médico ali para poder se preparar para isso, mas vale cada centavo, faço valer cada centavo do paciente que me procura para isso. E esses dois são os principais motivos de recuperação rápida e medo dos tratamentos anteriores. O outro motivo que talvez não seja muito
difundido por aí grande parte das vezes, em muitos casos, né, a gente consegue resultados até visuais superiores à cirurgia, porque na cirurgia, por mais delicado que a gente seja, ficam umas cicatrizinhas ali, não sei se vocês já viram, né, cicatrizinhas da cirurgia de varizes. No laser, apesar de por algum tempo, né, poder ficar como se fosse uma marca da veia que passava antes ali, às vezes fica uma espécie de uma pigmentação, fica um pouco mais tingido a pele ali por um tempo. Depois que isso aí se recupera, pode levar vários meses para acontecer, mas recupera, a pele fica lisa, como se nada tivesse acontecido antes, não fica cicatriz alguma, vamos dizer assim, num médio prazo, que na cirurgia fica, né, não tem pra onde correr, né, você tirar o vaso cirurgicamente ali. Então, no médio prazo, eu vejo consistentemente, já faço há muitos anos, que realmente mal você consegue ver o paciente que fez procedimento ou não, porque a pele recupera por completo. Você faz através de agulhinha, você não faz mais aqueles cortes, né? Então, são 3 motivos bons pra você saber, pelos quais os pacientes resolvem investir no endolaser, muitos deles podendo até fazer cirurgia pelo plano, preferem não usar e vir aqui fazer. Beleza? Se tiver alguma dúvida mais sobre isso, coloca aí que eu vou respondendo. Atleta de 70 anos com varizes, é verdade. Hoje tivemos aqui nosso maratonista quase aí, vai brincando aqui. A mulher queria que eu trazia o troféu, mas no fim não fizemos igual, cheio lá, daí... Ontem ele participou de uma corrida, acabou de falar que ganhou em primeiro lugar aqui. Ou seja, mesmo paciente magro, que se cuida, faz check-up e tudo mais ali, tinha varizes, né? A tendência genética, independente dos cuidados de vida. A mãe tinha, né? Comentando que a mãe tinha varizes ali, teve que lidar com isso durante a vida. Ele falou que já acompanhava isso um tempão, só que não sabia uma forma de resolver menos invasiva, né? Que geralmente na mente das pessoas só tem cirurgia como solução. Mostrando um caso aqui feito totalmente a laser ali, muito bacana, caso super habitual de fazer. Já tratei, né? Vários conhecidos, já tratei a esposa, tem uma galera que vem junto lá, tal da cidade de Estrela, Lajeado, lá nas bandas lá, né? Tem um grupo aí que vem bastante. Esse aqui é mais um caso, um dos casos muito bacanas aí, mostrar bem pra vocês o visual como era antes, né? Essas varizes assim, daquele tipo bem marcado, bem saliente, paciente magro, então a variz aparece bastante. Mostrar aí, Letícia, como é que ficou, né? Estamos aqui agora para 8 meses, de acompanhamento final ali, né? Perna lisinha, vou botar a foto depois, melhor pra vocês verem, de antes e depois ali. Vantagem do procedimento, eu lembro que logo depois do tratamento ali, lá em fevereiro, tinha já corrida, né? Tinha umas corridas ali, acho que na semana seguinte, ou 2 depois. Eu não corri mais, fazia um tempinho que eu não tinha mais corrida. Já não queria mais correr. Tá fugindo das corridas. A minha nora foi lá e me inscreveu. Aham. Ia ser corrida, né? Não, tu vai ter que correr. Meu filho também, não, pai, tu tem que correr, tu corre na rua, tu vai ganhar, vamos lá, vamos lá. Fui lá e ganhei. Aí a minha filha diz assim, ó, se tu ganhar, eu te dou um tênis novinho, pode escolher. Aqueles tênis mandam vir sempre de marca. Sei. E aí ontem ela disse, vou ter que dar um tênis. Ganhou, tratou, agora resolveu. Ganhou o tênis e ganhou as pernas novas, né? Então, assim, né, perfeitamente possível de recuperação, procedimento de recuperação rápida. Você consegue ver depois, mesmo no detalhe, sem cicatriz nenhuma ali, o visual recuperado, né? Dor na perna, chegou a comentar comigo que tinha, né? Sim. Dor na perna e tal. Aquele inchado embaixo, ele ficava assim, o pé. Tornozelo. Principalmente. Então, aí na massagem, eu ficava aí 3, 4 horas em pé, lavando massagem, deitava, quando chegava em cima, lá tava latejando, assim, o pé. E agora já não percebe mais tudo, tanto, né? Aqui já era menos, né? Essa aqui tinha menos, a direita também tinha, tô mostrando mais a esquerda ali, né? Mas a direita tinha também várias varizes, fizemos também. Mostra aí, Letícia, a fotinha, a imagem da perna, como é que ficou, né? Então, caso assim, né, super habitual, para quem nunca viu, acha que só teria como resolver como cirurgia, mas o caso aí, né, de sintoma resolvido, visual melhorado, desde o paciente muito ativo, sem predisposição genética, tem que tratar. E aí, uma solução feita aí, para quem não conhecia esse tipo de tratamento, tá aí, né? Mais o resultado, bem bacana ali. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários que a gente vai conversando. Obrigado aí, viu? Bom, caso legal aqui, 3 meses de tratamento, estão bem no meio da minha programação, paciente com caso complexo, ou seja, todos os níveis possíveis de varizes aqui, a gente tinha essa fena alterada, varizes grossas, vasinhos roxos, vasinhos médios, hoje a gente está no meio do tratamento. Nesse meio, o que eu quero? Que essa fena esteja resolvida, e já tá, a gente já viu. As varizes grossas estejam imperceptíveis, é o que está acontecendo aqui, depois chega mais pertinho, Letícia. E hoje eu tô indo resolver os vasinhos vermelhos pequenos, vê se consegue mostrar bem essa área que chega bem pertinho ali, Letícia. Vê, tem os vasos bem miudinhos ali. Hoje eu vou mirar nesses menores, porque essa área de cá, vou mostrar depois, vou botar a foto pra vocês verem ali, né? Tinha realmente uma área bem marcada, né? Incomodava muito ela visualmente, né? Uma coisa que realmente compromete, assim, o visual, a autoestima do paciente, isso aí a gente consegue melhorar. E casos assim complexos, é bem comum que gere essas manchas na pele, essas pigmentações de coloração castanha. Não é um roxo, às vezes o paciente, fica um roxo muito tempo. Não é um roxo. É tipo um acastanhado que acontece por causa da melanina e do ferro da pele ali, né? Do sangue que tava nos vasos ali, que vai impregnando na pele. Depois isso vai clareando, eu tava falando até pra ela que ela tá tendo uma resposta mais rápido do que eu imaginava. Vê se chega a mostrar essa manchinha aqui também pra mim, Letícia. Aqui é uma área que tinha vários vasos roxos, você consegue ver, ó, um segmento de vasinho ali, e isso é bem comum, às vezes o paciente me pergunta, Instagram e tudo mais ali, se mancha, como é que é, né? Mas eu até perguntei pra ela ali, o que você tá achando da mancha, né? O que você percebeu do comportamento dessa mancha? Você acha que tá aumentando ou tá diminuindo, assim? Não, tá diminuindo bastante.
Ela acabou de perceber. O próprio paciente percebe que mês após mês, estamos no terceiro mês, tá relativamente no meio aqui agora, vai? O paciente já nota um clareamento. No começo, quem não sabe, pode assustar, nossa, ficam umas manchinhas marrons ali. Mas faz parte, tratamento, né, complexo como esse, faz parte desse processo, ficar umas manchinhas ali, depois o próprio corpo vai despigmentando, pode levar mais tempo, eu expliquei pra ela aí, pelo menos mais uns 6 meses para assumir por completo essas manchinhas. Mas é bem melhor, né? Uma mancha que some do que uma variz que aumenta, né? Então faz parte do tratamento, não é um efeito, um efeito colateral inesperado, é esperado mesmo isso ali, mas, né, a gente consegue ver, né, que o visual conseguiu recuperar, mesmo nos casos, assim, com muitas etapas programadas ali, bem tranquilo, fizemos apenas 2, tô entrando na terceira fase agora de tratamento, já estamos aqui com 90% de check pra fazer, concluído. Provavelmente eu vou marcar uma vez pra ela depois do verão, vou jogar aqui uns 3, 4 meses pra frente pra poder ver as manchas desaparecidas, se sobrou algum vasinho menor pra gente finalizar o tratamento. E a partir dali, vou convidar ela uma vez por ano voltar pra fazer as manutenções. Depois, chegando nesse estágio aqui, praticamente totalmente resolvido, a gente entra na fase mais tranquila de manter o paciente bem aqui pra melhor. Beleza? Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários. Valeu. Será que eu tenho uma trombose? Será que eu tenho uma safena doente? Da onde estão vindo minhas varizes? Perguntas que são comuns aqui nos pacientes que lidam com problemas vasculares. Vou te mostrar hoje como é que o vascular responde essas perguntas. Através de um pequeno, né, aparato tecnológico. Vou mostrar aqui em cima do meu ombro, aqui, até deixei ele ali pra vocês verem. Esse é um aparelho que parece um laptop, né? Parece que é só um laptop simples, mas ali tem um monte de tecnologia embarcada ali. Para que serve isso, né? Para responder essas perguntas, para eu saber como é que tá o fluxo dentro dos vasos. É um cano e eu quero saber se o sangue tá indo para frente ou para trás. Qual o tamanho desse vaso ali e como é que ele tá respondendo ali algumas manobras que a gente faz. Se, por exemplo, esse fluido que tá correndo lá estiver parado, não estiver correndo dentro do vaso, e eu perceber através do exame um coágulo ali dentro, um trombo, a gente dá o diagnóstico, por exemplo, de trombose, né? E aí a gente encaminha um tratamento para isso. Se, por exemplo, que a maioria das vezes, o paciente chega com uma dor comum ali, uma dor crônica, que tem um tempão na perna, né? E aí a gente vê uma variz mais saliente ali, eu vou querer encontrar da onde está vindo aquela variz e se ela está participando ou não do sintoma do paciente. Aí o exame também mostra pra gente isso. Tem safena doente? Não tem? Então, só pra você saber, todo mundo tem safena, tá? Só não tem aqueles que já tiraram por procedimentos. Então, geralmente a gente vai investigar, porque quando tem uma variz grossa, é muito comum que tenha uma safena envolvida, tá? Muito comum. E a gente identifica qual safena que é, porque são várias, através do exame. Identifica também qual é o calibre dela, né? Como é que tá o fluxo dentro desse vaso, como eu expliquei. Essa avaliação do fluxo pode parecer meio complexo, mas é super importante, porque alguns vasos vão estar funcionando bem, tirando os líquidos da perna, e outros vão estar fazendo o contrário, atrapalhando. Então, no tratamento, a gente deixa em paz quem tá bem e elimina aqueles que estão atrapalhando. É assim que funciona, né? Antigamente fazia com cirurgia, hoje a gente faz com laser. Daí essa outra parte aqui do vídeo. Por que mudou muito, né? Antigamente, anos atrás, os vasculares não faziam tanto esse exame como fazem hoje. Mas os procedimentos mais modernos, não invasivos, a gente tem que usar esse aparelho não só para poder examinar o paciente, mas para poder fazer o procedimento, você guia o tratamento através do ultrassom. É um aparelho que mudou muito a nossa rotina. Porque para eu não cortar o paciente, por exemplo, na cirurgia de vídeo, de vesícula, a gente bota uma câmera lá dentro. Na cirurgia vascular, aqui nos procedimentos vasculares, a gente guia tudo com ultrassom, então não precisa mais cortar. Mas para isso o médico tem que estar habituado a usar o aparelho, né? Claro, tem que saber como é que o aparelho funciona. E conforme a gente vai ficando com mais prática nisso, porque a gente só faz, por exemplo, só faço exame, não faço nenhum outro exame. Só faço exame de varizes e trombose. Só, mais nada, né? Que é o ecodoppler venoso. Então, você vai ficando acostumado, muito acostumado com os aparelhos ali, e os procedimentos são todos guiados através dele também. Então a gente fica muito íntimo desse aparelho ali, né? O vascular hoje em dia, eu brinco que metade do nosso cérebro é um ultrassom, né? Outra metade são os procedimentos, quando a gente está trabalhando ali. Então, para vocês entenderem como é importante essa ferramenta e como na vascular moderna, o próprio vascular não só tem que, obviamente, adquirir 1, 2, 3 desses aparelhos ali, mas tem muita prática no uso, porque isso que traz a modernidade, dá a possibilidade de a gente ser menos invasivo, dá essa conexão com o paciente no momento da consulta, ele já saber o que ele tem. Como eu falei, no caso grave, se tem uma trombose, se não tem, se tem uma safena doente, não tem. Como que a gente vai planejar o tratamento a partir do calibre do vaso? A gente define o nível de energia do laser, se é adequado para laser, se é adequado para espuma, até para cirurgia, né, se for o caso ali, quando os médicos fazem cirurgia ainda, planejam também com esse mesmo aparelho. Então, a importância que tem esse aparelhinho, ele responde muitas dúvidas que a gente tem na consulta e guia nossos procedimentos, né? Então é nosso parceiro aí, inseparável desse lado de cá, o Doppler. Sabia disso? Bota aí nos comentários se você já fez esse exame de Doppler antes. Como resolver aquelas varizes grandes, como essa paciente aqui tinha, com esses 2 aparelhos que estão atrás de mim aqui. Hoje em dia a gente consegue resolver qualquer caso de varizes. Mesmo essa aqui, vocês vão ver nas fotos, varizes bem marcadas, que comprometia visual, que dava ardência, cãibra, queimação. Essa minha paciente falou até que o irmão dela foi contraindicado de tratar varizes porque tinha muito e já tinha uns 70 e poucos anos. Na realidade, né, é a mesma situação aqui, expliquei para ela, totalmente possível fazer. Vou mostrar as fotos de antes e depois, né? Aqui são 6 meses de tratamento. Usou primeiro aquele laser de lá, que é o que vai por dentro, para tratar safenas e varizes maiores.
depois a gente entra no refinamento com esse laser de K associado à escleroterapia. Então, caso muito tranquilo, né, paciente que acabou de falar, né, que morreu de medo, né, já tinha essa história do irmão, de quando que ia tratar isso, deixou passar uma vida inteira, e aqui em alguns meses, com poucos procedimentos, a gente está no total aqui agora de 4 fases, estamos na última fase aqui hoje, só para refinar vasos menores, os grossos já foram eliminados, e aqueles grossos que é a parte mais de saúde, parte mais que faz o paciente melhorar o sintoma. Então, se tem medo aí de tratamento de varizes, quer saber como é que isso funciona, acompanha aí, você vai ver um monte de outros casos, né, e exemplos como esse, bem tranquilos de serem feitos, né, e com resultado consistentemente muito bacana. Deixa algum comentário, né, e segue aí. Calça leg, apertar a perna, causa varizes? Uma pergunta muito comum, né, eu vou responder aqui. O que a gente sabe sobre isso? Varizes podem ser causadas por inúmeras coisas. O mais importante, sem dúvida, é a predisposição genética, sua tendência de formar varizes. Mas sim, alguns hábitos do paciente podem levar realmente a aumentar a chance ali de desenvolver varizes, principalmente passar muitas horas de pé. Compressões continuadas na região do abdômen, ali principalmente, né, uma calça muito apertada, uma roupa ali que aperte muito mais, um cinto mais apertado ali, a gente sabe que pode, de alguma maneira ali, dificultar a drenagem do sangue, porque o sangue, para ele chegar, para descer, todo santo ajuda, né? Desce com facilidade. A dificuldade está em retornar. Se a gente cria uma resistência ali na região do abdômen, apertando aquela área ali, pode realmente dar uma dificuldade nesse sangue voltar, mas não tem nenhum estudo, gente, que vai mostrar, assim, quantidade de dias usando, né, legging ou uma outra roupa ali que leve ao aumento da chance de varizes nos pacientes. A gente não consegue embasar isso, então fica mais no campo mais da teoria. O que a gente recomenda de forma geral ali, né? Depende da legging, né, ou até do salto alto, uma coisa que os pacientes perguntam muito, se o tipo de calçado influencia na formação de varizes. A gente sabe que esse tipo de situação pode agravar o sintoma. Por exemplo, o paciente tem sensação de peso, de inchaço na perna, pode sim, né, se imobilizar o tornozelo com um salto alto, se apertar mais a perna ali, intensificar a retenção de líquidos, que é o que as varizes já provocam, e com isso ter um pouco mais de desconforto, né, de uma perda de qualidade de vida, vamos dizer assim. Mas não é, né, necessariamente assim, aquela calça legging que tu usou no fim de semana te causou aquele vasinho ou aquela variz ali. A formação de uma variz é uma doença mais complexa do que isso, uma inflamação interna na parede dos vasos de forma crônica que vai desenvolvendo caminhos pelos quais os líquidos vão retendo na perna, tá? Então, fica tranquilo, não é uma roupa só num dia ali que vai fazer diferença. A recomendação fica sempre manter atividade física regular, um bom trabalho da musculatura, começar a ver algum sinal de varizes ou vasinhos, procura atendimento. Você tem alguma dúvida sobre roupas ou calçados aí que podem provocar varizes? Bota aí nos comentários, eu vou responder, tentar tirar esse mito aí da história.